Fala, filhados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, a Subida do Monte Carmelo, do São João da Cruz, da editora Vozes e da Paulus. Essa obra aqui. São João da Cruz, grande mestre espiritual, é ponto referencial para todos os buscadores de Deus. O místico carmelita descalço não pertence só ao Carmelo, mas é patrimônio da humanidade. Ele atinge pessoas de várias religiões e orientações e essas encontram nele um mestre seguro nos caminhos do Espírito. Seus escritos não falam de coisas passageiras, mas de valores permanentes e eternos. Tocam a essência de Deus e do ser humano, são dois os grandes protagonistas da doutrina de São João da Cruz. De um lado, o ser humano inquieto, errante, que traz em si a angústia do infinito, passando pelos vazios necessários e as noites indispensáveis para chegar à luz, à paz, a Deus. De outro lado, temos Deus, que, sedento de se encontrar com o ser humano, corre também à sua procura. São João da Cruz, com uma frase curta e esculpida com força, depois de caminhar à procura de Deus, escreve: se é verdade que o homem procura Deus, tanto mais é verdade que Deus procura o homem. Então, João da Cruz, escritor. João da Cruz, antes de ser um expositor de temas teológicos, é um poeta, e poeta não tem censura nem preocupação de que outros entendam o que quer dizer, mas encontra esse meio sintético de exposição de pensamento para poder revelar o que se agita dentro dele. João da Cruz escreve para sua realização e para ensinar aos outros. Não é um escritor profissional, ele o faz quando tem tempo e quando o fogo do Espírito lhe queima dentro. Por isso encontramos, às vezes, grandes partes de tempo de silêncio, onde também os escritos dele permanecem inacabados, como é o caso da Subida e da Noite, ou outros livros que vai retocando com amor para que sejam mais burilados e perfeitos, como se dá com o cântico espiritual e a chama viva de amor. Creio que, embora nem todos os autores concordem comigo, Frei João da Cruz tenha começado a escrever quando estava no cárcere de Toledo, em 9 meses longos, duros e de imensa solidão humana e espiritual, para superar o tédio da prisão e desafogar o que ia se passando e amadurecendo no seu coração desejos de Deus e de comunhão com o infinito. Será no cárcere que irá compor as primeiras 31 estrofes do cântico espiritual. É o voo de João da Cruz que, saindo de si, procura o infinito e sonha com o mais alto grau de mística que é o matrimônio espiritual. Quando estamos presos ou escravos do nosso egoísmo e pecado, sonhamos com a liberdade. João da Cruz, no cárcere de Toledo, se faz sonhador e vive a utopia do reino e da liberdade. Ao sair do cárcere de Toledo, em várias circunstâncias, ele retoma a caneta para escrever tratadilhos para as necessidades caseiras de seus co-irmãos, dirigidos e dirigidas espirituais. Na Andaluzia, de 1578 a 1584, vai escrevendo as cautelas, avisos e o gráfico do Monte Carmelo, o esboço de toda uma doutrina que irá desenvolver no Tratado da Subida do Monte Carmelo e na Noite Escura. Os escritos chamados maiores são do período de 1578 a 1587, 9 anos de intenso trabalho a serviço da ordem na direção espiritual das monjas carmelitas e dos leigos, mas que também são fecundos como gestação e redação da doutrina espiritual. Em 1584, conclui o Cântico Espiritual e em 1584 a 1586, conclui e retoca a Chama Viva de Amor. A Subida do Monte Carmelo e a Noite pertence aos primeiros trabalhos de um certo aprofundamento doutrinal e prático do místico espanhol, mas nunca foram terminados. Há várias versões sobre a razão por que o santo não concluiu estes dois tratados. Por falta de tempo, por falta de interesse, ou como estava vivendo uma nova dimensão interior, isso não lhe parecia mais importante, não lhe dizia mais nada. Minha opinião pessoal é de que João da Cruz tinha tempo de sobra para terminar a Subida e a Noite, mas estava vivendo em outra dimensão interior, onde percebeu que ambas as obras não eram tão importantes e por isso as deixou de lado. Essa é uma experiência bastante comum também para nós. Há períodos em que damos muita importância a determinados pontos e depois vemos que a estes pontos importantes vão se sobrepondo outros que nos oferecem maior possibilidade de aprofundar a nossa vivência humana e espiritual. Uma visão de conjunto dos escritos de João da Cruz nos permite conhecer a sua produção espiritual, teológica e prática. Não esqueçamos que ele, antes de tudo, é um mistagogo, alguém que se preocupa em conduzir os outros a viver a experiência de Deus, do mistério, né? Guia do mistério, não tanto de aprofundar filosófico e teologicamente os temas da reflexão teológica, mas que, mesmo que, sem se dar conta, em muitos momentos se revele como profundo conhecedor da teologia e da filosofia. Então, de 1577 a 1578, Cântico Espiritual, 31 estrofes,
romances, né, 9 sobre a Trindade, 1 sobre o Salmo 137, Superflumina Babilonis, o poema maravilhoso e místico, né, A Fonte que Mana e Corre, Poesia, A Noite Escura e outros versos, Avisos e Sentenças Espirituais, de 1578 a 1582, Ditos de Luz e Amor, outra série de avisos, cautelas, avisos a um religioso, Monte da Perfeição, continuação do Cântico Espiritual de outras poesias, de 1580 a 1584, Sumida do Monte Carmelo, de 1581 a 1585, Noite Escura, comentário, de 1584 a 1585, Últimas Poesias em Granada, de 1585, Chama Viva de Amor, primeira redação, de 1585 a 1587, O Cântico Espiritual, segunda redação, de 1585 a 1586, e Chama Viva de Amor, a segunda redação, de 1591. Então é isso aí, são um pouco, né, do São João da Cruz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Não curtiu, não dislike. Estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de conteúdo outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.